internautas que também estão ligados ao SEAP neste momento. A nossa reunião pública hoje vem trazer o estudo da nossa querida Deusimar, e no momento do passe a nossa querida Maiara irá fazer o comentário. E a gente vai iniciar os nossos avisos com os livros. Chegou na nossa livraria algumas obras com os preços maravilhosos. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo da FEB está por R$10. Às vezes a gente quer dar um presente a alguma pessoa, né? Por R$10, eu acho que está dentro do nosso orçamento. Então, não só ele, mas ele é assim, né? Porque a gente agora, hoje vai estudar o Evangelho e a gente vai trazer o Evangelho para a nossa primeira opção. Mas tem várias obras aqui na casa em promoção. A revista espírita de R$60, cada exemplar está por R$37, também é durante esse mês de junho. Então, a gente, quando sai daqui, aquela bancada ali, a gente que está aqui no SEAB, a gente está vendo, mas os nossos queridos internautas não estão vendo, né? Mas ela está toda em promoção, são obras do nosso Chico, obras do Divaldo. Então, a gente passe ali e dê uma olhadinha. Tem um livro, Ave Cristo, ele é lindo, é uma história fantástica. Também está por R$42, ele é bem 60 e tantos reais o preço dele. Então, a gente pode passar ali, embora também, não só para ver o livro, né, mas para ver como a livraria está muito bonita, tomar um cafezinho lá na cantina, né, para a gente, assim, passar a ter mais intimidade com o SEAP, essa casa que nos acolhe. E a gente agora vai lembrar da nossa obra social, que ocorre aos dias de sábado, das 8 ao meio-dia. Então, aqueles que puderem e quiserem vir conhecer a nossa obra social, que tem o nome do nosso querido Antônio de Aquino, esse espírito que distribui lírios a todos aqueles que estão lírios espirituais, não é? Que estão ligados à nossa obra, então venham conhecer. A gente tem desde o berçário, hoje até a responsável pelo berçário está aqui à mesa, a nossa Maiara. Tem desde a evangelização do berçário até as mães. Tem os jovens, as crianças e as mães. Então, que a gente possa vir conhecer essa obra. A gente trabalhar na obra social, a gente não está trabalhando para eles, a gente está trabalhando para nós. Que a gente aprende e desenvolve o amor sem segundas intenções. É na obra social que a gente aprende a desenvolver esse verdadeiro amor. Então, a gente lembra também que a nossa casa tem os assistidos, né, a obra social, e aqueles que puderam colaborar com alimentos, com roupas, com medicação dentro da validade, a gente também agradece. E também para a gente lembrar sobre os estudos, aqui nós estudamos de domingo a domingo, ou por lives, ou presenciais e cursos. Venham também para conhecer. Jesus sempre dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, agora a gente vai dando início à nossa reunião. O Evangelho hoje é a continuação da semana passada. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e a nossa querida vai trazer para nós o estudo das caracteres do verdadeiro profeta. Esse estudo é muito bom, muito importante para nós, que a gente conhecendo, a gente se livra dos falsos profetas.
E o livro do nosso querido Chico, do Emmanuel, através do Chico, Caminho, Verdade e Vida, que também temos na nossa livraria. A lição é a lição 68, e vai falar assim para nós: na meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. É uma anotação de Marcos, no capítulo 6, no versículo 32. E o nosso Emmanuel vai comentar essa passagem. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés na recapitulação dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensão dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares albitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos de luta revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus e solicitar-lhe o amparo, a proteção neste momento no qual se iniciará a reunião pública que falará sobre o Evangelho. Que ele possa envolver a nossa Deusimar e a nossa Maiara, que irão aqui trazer a sua fala. Pedimos que todos os espíritos trabalhadores do nosso SEAP possam abraçar a cada um que aqui nos encontramos e os nossos internautas. Que esses trabalhadores possam também, no momento da cura, ajudar aqueles que buscam a cura e os trabalhadores. Pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo, e pedimos a Deus que o amor dele se espalhe pelo nosso SEAP. E em nome desse amor, pelo qual fomos criados e para o qual iremos, pedimos então a Deus nosso Pai a permissão para darmos por iniciada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.
Como eu falei, a nossa Deusimar vai dar continuação ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ela irá falar do item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Erasto é que está trazendo essa mensagem para nós. Eu vou ler só um pedacinho. Item 9. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitularão reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, certamente, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. A nossa Deusimar irá trazer esse estudo e essa reflexão, que o nosso altivo possa te abraçar, Deusimar. Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva, nos ampare, que a espiritualidade desta casa se faça presente entre nós, junto ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e todos os espíritos benfeitores e trabalhadores da seara do Cristo. Como a nossa irmã iniciou sobre o nosso tema, é um capítulo, na verdade, todos os capítulos do Evangelho, não existe um que possamos dizer que não sirva. Todos eles são imprescindíveis ao estudo. Mas esse muito nos chama a atenção, porque ele fala de nós, porque cada um de nós, em certo momento, é um profeta. Nós conhecemos os profetas, né, como muitos são designados, aqueles que trazem o dom, se podemos chamar de dom, da mediunidade. Mas profeta é todo aquele que consegue ter uma fala. E quando Erasto nos abre os olhos, falando que nós devemos diferenciar dos falsos profetas aos verdadeiros profetas, e serve para internizar o nosso eu e do nosso papel na Terra como profetas que somos. É interessante que esse assunto, quando eu recebi, né, o convite de falar, eu estava conversando com dois amigos, e um é muito católico, o outro era um evangélico, né? E o evangélico é um pastor de uma igreja. E nós temos uma amizade, uma cumplicidade, e estudamos muitas coisas juntos. E isso muito nos serve para a doutrina espírita, porque nós falamos que os nossos irmãos evangélicos e os nossos irmãos católicos ainda são preconceituosos, mas nós espíritas também somos. E nós precisamos ter um outro olhar. É claro, né, que somos homens, como homens imperfeitos, num planeta de provas e expiações. E nós estávamos falando realmente sobre os profetas. E aí, quando eu recebi a mensagem, eu olhei, né, até mostrei, olha que interessante. E a nossa conversa, ela se iniciava falando sobre as dificuldades
que nós vivenciamos hoje nos templos religiosos, na casa espírita, nas igrejas, em todos os segmentos. E ele estava, os dois, me questionando qual era a nossa postura na doutrina espírita quanto tantas novidades que chegam até os templos sobre Jesus, sobre as profecias, sobre os profetas. E aí nós estávamos conversando a importância do estudo. E como João mesmo fala, primeiro veja se é de Deus. E quando nós estudamos, nós adquirimos o conhecimento e o discernimento desse entendimento. O que nos serve, o que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. E aí nós vamos observar que todos os templos religiosos hoje passam por esses momentos de falsos profetas, pelas falsas profecias. Não somos só nós, espíritas, que vivenciamos isso dentro da casa espírita. É um que tem uma ideia diferente. Como o Dr. Bezerra fala, que nós espíritas deveríamos nos unir e estudar, aprofundar aquilo que mais nos cabe. Se um gosta da parte científica, estude à luz da doutrina espírita a ciência. Se o outro gosta da parte filosófica, estude também à luz da doutrina espírita a filosofia e assim a religião, da mesma forma. E aí foi muito interessante que o pastor me disse assim: Deusa, qual o livro que você me indicaria para combater essas ideias falsas que estão chegando nos templos hoje? Olha que abertura que a gente tem de demonstrar que a religião que nós seguimos, que o Espiritismo, ela não é uma religião, ela tem esse tríplice aspecto. E Kardec foi formidável quando ele nos apresenta dessa forma. Ela não se caracteriza somente como uma religião. É uma religião porque nos religa ao Pai, a Deus. E aí eu falei com ele, olha, nós temos todas as obras, o Pentateuco, de Kardec, mas se você quiser, após isso, saber como lidar com essas falsas ideias, leia o livro Aconteceu na Casa Espírita. Foi muito interessante que eu emprestei o livro para ele. Em uma noite, ele leu todo o livro, porque ele disse, eu não conseguia parar, eu queria saber o final. E ele disse, tudo isso que eu estudei, em uma noite, nós estamos vivenciando na igreja. Quem já leu essa obra sabe como é. Então, existem muitos falsos profetas no mundo espiritual que querem nos atingir e aplicar essas falsas ideias também aqui no nosso plano. Porque nós somos influenciados em todos os momentos, como consta no Livro dos Espíritos. Então, para aprendermos a diferenciar dos falsos aos verdadeiros profetas, Erasto traz nessa mensagem as características do verdadeiro profeta, e não tem como errar. Então, quando ele, continuando, ele diz assim, se entrega ao comando, olha o exemplo que ele nos traz, só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Então, suponhamos que a espiritualidade não conhecesse
a direção da casa, né, no plano material, será que lhe confiaria a tarefa, que é uma tarefa árdua, quando nós estamos nesse lugar? Há um papel tão importante, que é de proporcionar, propagar a doutrina de Jesus dentro de uma casa espírita. Será que eles não nos conhecem? Eles depositam toda a confiança em nós. Mas nós não vamos dirigir uma casa, um templo religioso com perfeição, porque somos espíritos imperfeitos, mas doamos o que de melhor temos. Então nós precisamos entender e nos colocar no lugar do outro, que quando nós estamos diante de uma tarefa, nos cabe esse papel de nos tornarmos espíritos corajosos e tarefeiros, resignados, devotados, pacientes. Quando nós hoje ligamos a TV ou o celular, hoje a gente já quase não vê TV, é o celular, nós vamos identificar tantos profetas, tantos juízes que conduzem a nossa vida. E nos tornamos seguidores desses juízes, desses profetas. São juízes que nos manipulam. E nós vamos lá nos seguir, sem conhecer, clicamos, e aí eu me torno um seguidor. Quando nós observamos qual é o papel daquela criatura dentro da sociedade que nos serve nos dias de hoje. E nós vamos observar que esses que estão necessitados ainda desses cliques de seguir, são os que mais influenciam uma massa gigantesca, mas somente para o bem-estar material. É a questão da beleza, a estética, é a maledicência que se propaga de uma forma que a gente vê que um está sempre falando do outro coisas horríveis e que mesmo não são verdades. E nós vamos, o nosso papel, olha o quanto nós podemos nos enquadrar nesse papel de profetas dentro do nosso lar, se nós não tivermos o devido cuidado com as nossas crianças. Eu tenho uma filha de 12 anos, pré-adolescente, né? É interessante que eles são inteligentíssimos, e aí uma hora eu falo que ela é criança, porque não pode fazer isso, outra hora eu falo, na hora do dever, né, das obrigações, você já é uma pré-adolescente. Ô mãe, você tem que definir. Falei, não tenho culpa, né, se há esse pré-adolescência. Então, a gente vai ver, né, no celular os TikToks. Gente, aí eu falo, filha, por que você é seguidor dessa pessoa? O que ele tem a lhe oferecer? E aí a gente vê, é uma marca tal, né? Agora é uma coisa, é a questão da beleza, né, as maquiagens. Eu não tenho mais nenhuma maquiagem, porque todas já se perderam, que ela já pegou todas, né? Eu vou procurar uma no encontro. E aí ela fala, não mãe, mas sabe, fulano, eu nem sei quem é essa pessoa. Ai mãe, você tem que se atualizar. Eu falo, minha filha, isso é uma perda de tempo. Ô mãe, você nunca teve a minha idade? Eu falei, não. Quem nasce no Nordeste, no sertão do Piauí, não tem pré-adolescência. A gente amadurece muito cedo, é obrigado a amadurecer. E aí eu fico olhando, né? Outro dia eu estava vendo um terapeuta falar sobre essa geração das crianças, e isso muito nos chama a atenção dessa coisa de profeta, porque somos nós todos. E ele falando que a criança hoje, ela não tem uma aceitação do não. Você não pode dizer não, porque a criança vai traumatizar. Eu falei, gente, eu não tenho trauma nenhuma.
nem dos chinelos que voavam assim pela casa, né? Porque mãe tem uma direção certeira para o chinelo. Eu não tenho trauma disso. Não é por isso que hoje eu bata nos meus filhos para educar, porque eu já tenho uma outra compreensão de que educar não precisa espancar, mas tudo é preciso um limite. Então eu falo, nós não tínhamos depressão, nós não tínhamos essa doença. Hoje a depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Ela precisa ser identificada logo no início porque tem cura. Então a gente vê que a gente poupa tanto as crianças, os pré-adolescentes, que eles não conseguem ouvir um não e aceitar numa boa. Então a gente tem que ficar, né, ali dando voltas e dando voltas. Mas enquanto nós pais agimos dessa forma, por voltas, existe o celular que é diretamente. E as profecias do celular não são boas educadoras. Nós estamos perdendo os nossos filhos para os TikToks. Então a gente tem que olhar, olhar mesmo. Nós só não perdemos uma jovenzinha recentemente, mais velha do que minha filha, para você ver o nível da doença do telefone, do profeta telefone, que ela foi para o banheiro, deixou o celular ligado com a câmera aberta. E ela estava falando com uma colega e isso se propagou na escola. A menina foi filmada, ou seja, ela mesma deixou aberto, não percebeu, e foi parar na escola, né, por uma infantilidade, uma maldade, porque há crianças também más, tá? A gente fala, não, criança é inocente. Criança é um espírito milenar. Há crianças excelentes, há espíritos excelentes, mas há outras que precisam domar aquelas más tendências. E acabou com a vida da criança. Porque foi espalhado isso no colégio, eram umas coisas horríveis, as ofensas que ela começou a receber pelo celular. Então a gente vai precisar de um olhar diferenciado para esses acontecimentos e ver o que está se propagando. Então o verdadeiro, né, sentido do profeta, que aí a gente tem que trabalhar isso com as crianças na evangelização. Lá na casa a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a utilidade do celular, a utilidade de tudo que é novo, mas com equilíbrio, com sabedoria. Então essa criança quase se suicidou. Isso só não aconteceu porque os pais logo perceberam e tiveram uma rede de apoio, de amor, e não de julgamento. E é interessante porque muitas das vezes nós, como juízes dos outros, nós somos cruéis com a família que passa por essas experiências. Dizemos logo, está vendo, não cuida do filho? Não, por mais que a gente esteja de olho o tempo todo, acontece, né? Então a gente tem que ficar atento. Quando Erasto fala, né, sobre esse comando, né, do general Ábio, então ele indaga, será que Deus seja menos prudente que os homens? Claro que não, né? Ficai certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. Olha essa frase de Erasto, gente. Vou repetir, ó.
Ficai certos de que Deus só confiai as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. Então, se nós estamos hoje nessa tarefa de nos comportarmos como bons profetas, é porque Deus sabe que nós temos condições de cumprir. Mesmo que nós levemos os tombos, que ainda é da nossa alma, nós temos a coragem de levantar. Outro dia chegou uma amiga na nossa casa, e ela olhou para mim e disse assim: nossa, você está sempre tão bem, sempre rindo, sempre alegre, você não tem problemas? E aí eu falei: se eu parar, sentar com você para falar dos meus problemas. Porque às vezes as pessoas nos olham e vê apenas aquilo que elas conseguem enxergar. Lembra quando Jesus falou ao doutor da lei, quando ele pergunta, né, como faria para ganhar, né, o reino de Deus? E aí ele fala, né, tu já conhece todos os mandamentos? E ele diz: sim, conheço todos os mandamentos. E Jesus, ele faz uma pergunta àquele doutor da lei, dizendo assim: como a lês tu? Então a gente lê conforme a nossa visão, conforme o nosso alcance, o nosso ponto de vista. Cada um vai passar por essa leitura e vai ter um entendimento sobre a nossa ótica. Mas é tão importante essa pergunta que Jesus faz: como a lês tu? Como é que nós estamos lendo o outro, vendo o outro? E é interessante porque Chico, ele tem uma frase, né, que ele diz assim, que o verdadeiro espírita é aquele que chora, mas quando chega alguém mais necessitado, seca as suas lágrimas e vai atender aquele que está chorando. E é exatamente isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, quantas vezes eu estou com o coração dolorido, com as minhas questões, com as minhas dúvidas, com as minhas dores, e chega o outro que eu olho, identifico que o sofrimento dele é muito maior do que o meu. E aí eu seco as minhas lágrimas e vou atender. Não é assim que a gente faz? Outra vez eu estava choramingando lá na casa, né, sozinha com os espíritos, e aí chegou um irmão, o Frei Rogério, que é um franciscano, que está sempre nos auxiliando. E aí ele disse assim para mim: minha filha, por que você está chorando? E aí a senhora: mas o senhor não sabe, né? Claro que sabe, né? Eu falei: minha filha, pare de chorar e poupe as suas lágrimas para quando chegar o tempo delas. Olha, eu falei: nossa, que boa perspectiva, né? Que boa resposta. Mas é exatamente isso. Se a gente ficar choramingando, dificultando tudo na nossa vida, a gente não vai para frente. E a gente precisa realmente entender, experimentar, vivenciar o verdadeiro profeta que há em nós. Porque os falsos profetas nós já passamos. Nós sabemos como são. Porque muitas das vezes nós agimos como eles. Então ele continua dizendo: concluireis então que o verdadeiro missionário de Deus deva justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizada de suas obras. Tirai ainda outra consequência: se ele está, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar,
ou do personagem sob o nome de quem se apresenta, é porque ele não passa de um ator de baixa categoria, que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Então, Erasto, adoro o Erasto, né? Aquelas mensagens lá do livro dos médiuns, é formidável. E aí, ele continua dizendo assim, ó: uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que o perceba e sem os que tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revestem pelos seus atos, eles são percebidos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus, e os primeiros são os humildes e modestos, e os segundos são os orgulhosos e cheios de si. Falam com altivez e sempre parecem temer não serem temidos. Quando eu li essa frase, eu lembrei de um profeta que tão recentemente esteve conosco, porque ele se enquadra nessas palavras de Erasto. Nós tivemos vários profetas que nós poderíamos segui-lo como exemplo. Nós tivemos Eurípides, Bassanufo, nós tivemos Dr. Bezerra, nós tivemos Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, Irmã Dulce, tantos outros em variadas religiões. Mas teve um que tão recentemente esteve conosco e que nós deveríamos estudar mais as suas obras, mas que o nosso estudo ele também possa ser ampliado à prática dos seus ensinamentos, que é o nosso querido Chico Xavier, que esteve conosco, esse mês é aniversário do seu desencarne, dia 30, se eu não me engano. E a gente nunca esquece, porque realmente foi aquele dia que todos nós brasileiros estávamos felizes da vida, com a Copa, né? Então, Chico esteve conosco, mas nós poderíamos lembrar de tantos anônimos que não foram tão conhecidos. Nós tivemos eu tive o prazer de algumas vezes estar com o Altivo. E o Altivo sempre me inspirou a paz na sua fala. Algumas vezes eu estive na casa onde ele trabalhava, dedicava o seu maior tempo de seu trabalho, e outras vezes eu participei de alguns seminários. E um deles, por obras do acaso, que não existe, eu estive com ele eu fui fazer, na verdade, um curso de atendimento fraterno. E aí, como diz a minha filha, do nada eu resolvi mudar. E fui fazer um curso sobre mediunidade. E quando eu cheguei, era uma mesa gigantesca na sala, e ele estava sozinho. E aí eu sentei, e aí a gente começou a conversar, e ele: senta aqui, perto de mim. E aí eu fui, sentei perto dele e começamos a conversar. Depois chegaram alguns presidentes de federações, e começaram a sentar ali à minha volta, e já ia começando o estudo, e eu levantei, e ele disse: não, pode continuar. E aí eu fiquei: meu Deus, né, o que eu vou fazer aqui? Bom, mas eu estava sentadinha, quieta ali. E aí, na época, eu tinha as mãos muito feridas, porque eu sofria de uma alergia terrível. Era alergia a todo tipo de sabão, detergente, essas coisas assim. E aí ele olhou para as minhas mãos, nunca esqueci da cena. Eu não sei como. Ele olhou as minhas mãos e estava assim, sangrando mesmo, porque sangrava. E eu tinha uma vergonha, as pessoas vinham apertar minha mão e eu sempre recolhia, né, a mão.
E aí ele disse assim: o que é isso, minha filha? Eu falei: eu sou alérgica a muitas coisas. Eu nunca esqueci. Na época, eu estava trabalhando no Bezerra de Menezes, e ele disse assim: na casa onde você trabalha, tem reunião de ectoplasmia? Eu falei: tem. Ele disse assim: se você não for chamada a trabalhar nessa reunião, venha trabalhar comigo. E aí, por incrível que pareça, na mesma semana eu fui convidada a participar da reunião de ectoplasmia. Nunca mais tive alergia nas mãos, né? Ele falava assim: você precisa dar passe, você tem muita energia, precisa colocar essa energia para fora, né? Então, às vezes, nós somos dotados, né, de certas coisinhas e a gente não valoriza. Então, se eu tenho uma capacidade de me doar para o outro, e não significa que seja só no passe, que eu possa doar os meus ouvidos, a minha voz, o meu olhar, a todos aqueles que chegam. E foi essa mensagem que o altivo deixou para mim. Eu nunca mais esqueci desse dia, quando ele me fez esse convite. Ele nem me conhecia, nós tivemos alguns contatos, mas naquele dia eu fiquei muito atenta a mim mesma. E isso é importante, nós nos identificarmos como espíritos imortais, cheios de capacidades, cheios de coisas boas, ainda muito tendo que trabalhar em nós, mas de não esmorecer em nenhuma das condições. Então, ele também, naquele momento, me serviu de profeta, porque ele trouxe uma fala para mim que eu não havia pensado a respeito, né? Então, o Chico, esse homem simples, né, que nós poderíamos colocar como um verdadeiro amor, porque Chico representa para nós, na doutrina espírita, o próprio amor, em todas as suas citações, na sua vida, em seus exemplos. Nós não podemos colocar nenhum mau exemplo na vida do Chico, porque ele não teve. Enquanto criança, ficou órfão muito cedo, aos 4 ou 5 anos de idade. E nós podemos imaginar o que é uma criança ficar órfão. Foi morar com uma madrinha que, ao invés de lhe dar amor, lhe aplicava surras e surras, garfadas na sua barriga, que fazia feridas. Então, e aí a visão do Chico, porque a sua mãezinha lhe orientava, e ela era uma mulher perturbada, obsidiada, por isso ela agia daquela forma. Fazia o Chico lamber as feridas dos seus filhos. Então, Chico foi passando, desde criança, por essas etapas de sofrimentos, de dores. E ele deixa para a gente uma lição, né, do verdadeiro profeta, que é da humildade, da simplicidade. Nós podemos colocá-lo como aquele momento que Jesus fala: quem quiser ser maior, seja o menor de todos. E Chico sempre se colocou nesse lugar de menor, né? Ele tem uma fala, né, quando ele está falando aos seus amigos, porque, além de tudo, Chico representa também a alegria. Ele é aquele espírito alegre. E o verdadeiro espírita, ou seja, o verdadeiro profeta, ele tem dentro de si a alegria que o caracteriza. Nós não podemos, né, ser espíritas e ser rabugentos, viver tristes, infelizes. Não, a doutrina do Cristo é a doutrina do amor, é a doutrina da paz, paz íntima.
Ele tem uma fala assim, ó: partirei desta vida sem um níquel sequer. Olha o entendimento que ele tem sobre os bens materiais, aquilo que nós almejamos o tempo todo, que nós lutamos para conquistar. Isso não é ruim, só não podemos colocar tudo isso acima das pessoas, de nós mesmos, de Deus. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. E era um salário, né? Imagina hoje a aposentadoria de hoje, que é tão pequenininha. Imagina aquela época do Chico. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. E era verdade. Algum dia vocês já viram uma foto do Chico com uma roupa que cabesse naquele corpinho direitinho? Era sempre um paletó enorme, né? As mangas passando das mãos, as calças largas, porque ele ganhava, ele não comprava roupa. Então, quando as pessoas, como ele fala, né? Quando as pessoas me olham e vejam que eu estou mal vestido, eles me doam as roupas. Sapatos, né? Sapatos eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas o usufruto. Então, aqui ele usa, ele não tinha contas, ele não tinha talão de cheques, né? Ou seja, para nós hoje, não tinha Pix. Hoje todo mundo, né, as crianças querem ter o Pix. Então, ele fala: nunca tive carros, nem mesmo uma carroça, de modo que, neste sentido, não vai me pesar na consciência. Olha onde Chico depositava o seu tesouro. Não é nesse tesouro da matéria que a ferrugem vai destruir, que a traça vai destruir. Não, mas ele dedicava esse tesouro na sua vivência, em seus atos, na sua fala. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se não fiz mais, é porque mais eu não pude fazer. Quantas vezes seu pai, observando as dificuldades que sofriam em casa, porque eram 15 crianças, ou seja, 15 boquinhas para alimentar, para vestir. Nós sabemos o quanto isso é dificultoso. E o pai lhe dizia: Chico, você vê os espíritos, pede a um deles os números da Mega Sena, para que nós saiamos dessas dificuldades. E Chico, é claro, jamais iria lhe pedir dessa forma, né? Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó, porque as pessoas lhe doavam dinheiro, botavam no seu paletó, porque ele não queria receber, então eles colocavam. E Chico passava adiante. Olha o quanto de desapego. Nunca ficou com nenhum centavo. Quanto a mim, sou apenas médium, e médium muito falho. Olha, gente, se Chico é um médium muito falho, imaginamos nós. Não é algo para a gente refletir? Olha a figura dele. E os médiuns seguem-se uns aos outros perante o tempo. Não me sinto em tarefa especial que exija um continuador específico. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como uma grama quando uma desaparece, outra vai surgindo. Não é assim? A grama? E dessa forma que o Chico se sentia. E Emmanuel ainda vinha lhe falar que ele não se comparasse à grama. Olha, porque a grama é alimento.
Emmanuel falava isso para ele. Chico, a grama tem a sua serventia. Ela é um alimento. E aí a gente vê essa figura, né, quando Erasto fala das características do verdadeiro profeta. Aí ele coloca, um iluminado? Não, uma tomada entre dois mundos. Então Chico se olhava como uma tomada entre esses dois mundos. Esse intercâmbio que cada um de nós faz e às vezes não percebemos. Nesse exato momento nós estamos usufruindo dessa tomada, que é esse intercâmbio com os dois mundos. Mas às vezes passa tão despercebido o nosso dia que nós não percebemos que nós estamos ligados a um mundo que é o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual de onde nós viemos. Nós não pertencemos a esse mundo, não somos daqui. Nós estamos nessas paradas, em busca das embarcações, pegando um trem. A uma hora a gente desce, a outra hora a gente parte de novo, até nós alcançarmos a nossa verdadeira morada, até nós construirmos a nossa verdadeira morada. Porque aqui na Terra nós precisamos dessa construção. Da construção de lá, nós construímos aqui. Olha que coisa louca, né? Nós achamos que quando chegarmos lá, iremos construir. Não, é aqui. Por isso as dificuldades. E ele continua. Porta-voz de Deus, uma besta encarregada de transportar documento dos espíritos. Gente, olha aí o que ele fala. Ele se coloca como uma besta. Porque era assim que ele se colocava, encarregado de transportar, né, as mensagens do Espírito. Apóstolo? Não, Chico Xavier. Sucessores? Morre um capim e nasce outro. Gente, é ser muito humilde. E ele não fazia isso com hipocrisia, não é uma falsa modéstia. É sincero, é verdadeiro. E nós não temos como ver de uma outra forma, porque ele exemplificou. Assim como Cristo exemplificou tudo aquilo que ele falou. Francisco de Assis. E ele falou, viveu na mais simplicidade, nem a fama, notoriedade e projeção nacional que teve, Chico sempre se manteve extremamente humilde, vivendo em sua casinha simples em Uberaba. Como poderia seguir a exemplo do Chico? Deixar de lado o egoísmo e ganância? Ele respondeu, conhece-te a ti mesmo, igual Sócrates, nessa resposta, que tem lá no Livro dos Espíritos. Chico poderia ter se transformado num homem bilionário, mas nunca ficou com nenhum centavo de tudo aquilo que ele escreveu, através dos Espíritos. E aí, teve uma vez que o embaixador da Argentina veio visitá-lo. Ele estava sofrendo, né, uma enfermidade, e ele queria alcançar a cura e alcançou a cura. Dr. Bezerra curou, e o Chico falou que foi o Dr. Bezerra. E ele perguntou o que poderia deixar para o Chico, presentear. E aí Chico falou, não, eu já tenho tudo. E a filha, quando o pai morre, né, o embaixador desencarnou, a filha, agradecida, depois de muitos anos, retorna ao Brasil e lhe dá um piano caríssimo. Era a coisa mais linda do mundo que Chico achava. E aí ele combinou com um professor para vir lhe ensinar. Quando Chico se preparava para a primeira aula, Emmanuel aparece e diz, o que você vai fazer, Chico? Ué, mas você não sabe? Vou aprender minha primeira aula de piano.
Ah, Chico, você não veio nesta encarnação para aprender a tocar piano. Ai, que tristeza, né? E Chico, mas Emmanuel, eu quero tanto. Não, Chico, não é a sua tarefa. A sua tarefa é escrever. Então, como ele falou aqui, ele era besta, né? Que transportava as mensagens de lá para cá. E é claro que ele não teve nem a primeira aula de piano, nunca aprendeu a tocar, e ele doou o piano a uma entidade. Então a gente vai ver a humildade e a generosidade dessa criatura. Outra doação que ele recebeu, que foi de Frederico Figner, quando desencarnou, porque também se sentia muito gratificado por todos os atos do Chico. Então ele recebe um cheque milionário e as filhas vão lhe entregar e ele não recebe. Devolve, novamente é chegado o cheque em suas mãos e ele então resolve doar à Federação Espírita Brasileira para a construção, né, de uma gráfica. Então a gente vai identificar, hoje nós não podemos dizer que nós não conhecemos as características dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas, porque nós já conhecemos. E como João fala, nós temos que ter o cuidado, o zelo, e ver primeiro se é de Deus. A gente às vezes recebe umas mensagens e com as assinaturas dos espíritos superiores, como Eurípides, como Dr. Bezerra e tantos outros, mas são umas mensagens que não têm o conteúdo, que não tem aquilo que foi impregnado no eu do Dr. Bezerra, nos seus atos. E aí a gente tem como aquilo como uma verdade. E aí são os falsos profetas. Quando a gente estuda a vida do Chico, de Dr. Bezerra, de tantos outros, do Altivo, de tantos espíritos que estão conosco nessa caminhada evolutiva na Terra, a gente pode diferenciar aquilo que ele traz para a gente. Isso é claro, né? E cabe a nós médiuns, avaliar aquilo que está saindo da nossa boca. Então, quando o Erasto traz para a gente, para que a gente possa entender esse nosso papel, né, ele diz assim, esses, para a gente encerrar, esses que se apresentam como Cristo têm todas essas suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai-os, seus pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade, enquanto que lhes sobram as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Observai, aliás, que nesse momento existem em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, João ou Pedro, e que necessariamente eles não podem ser verdadeiros. Tende a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que os escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Erasto, Paris, 1862. Então, que tenhamos um ótimo final de tarde. Que Jesus nos abençoe. A gente agradece a nossa querida Deusimar, né? E eu me lembrei quando você falou, Deusimar, mas eu nem conheço o Altivo. Aí eu costumo assim não falar quando as pessoas falam, mas eu nem conheço o Altivo. Eu falo, não se preocupem, porque ele conhece a cada um de nós, não é?
Então a gente vai se preparar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. A gente vai pedir aos médios que se posicionem. E nós outros que estamos em nossas casas, da mesma maneira, poderemos colocar a aguinha ao lado, nos posicionarmos e nos ligarmos a Jesus, que é o médico dos médios, e a nossa casa, o SEAP, que nesse momento irradia o passe. Então, que a gente possa conversar com Jesus, falar para Ele nesse momento das nossas dificuldades físicas, mentais e espirituais, e que Ele possa nos atender de acordo com as nossas necessidades. Então vamos conversar com Jesus. Jesus, aqui me encontro, Senhor, para te pedir amparo, proteção e ajuda. Que esses trabalhadores da tua seara, esses bons espíritos do nosso SEAP, possam, através das mãos amorosas dos médios, nos trazer os fluidos medicamentosos necessários para o nosso corpo. Então, Jesus, te agradecemos e pedimos então a Ti e a Deus nosso Pai a permissão para darmos início a esse momento do passe. Graças a Deus. Nosso estudo de hoje tem como título Na Meditação. E a passagem que Emmanuel faz uso está em Marcos, capítulo 6, 32. E Jesus disse: E foram sós num barco para um lugar deserto. Nessa passagem, os discípulos se aproximavam de Jesus e falavam-lhe tudo o que tinham feito, ensinado para o povo que ali os cercavam. E Jesus disse-lhes: Venham à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus e os discípulos mal tinham tempo para comer e foram sós num barco. Emmanuel faz uso dessa passagem para nos alertar da importância e da necessidade do nosso recolhimento, que Jesus e os discípulos também se recolhiam, também meditavam. E a meditação tem o mesmo princípio da oração. E Emmanuel inicia o texto exemplificando as nossas dificuldades inerentes a esse mundo de desterro, de provas e expiações, que a terra é muito bonita, mas ainda é um vale de dor, de sofrimento. E a nossa vida de relação apresenta inúmeras dificuldades. Muitos momentos nos encontramos exauridos, cansados, sobrecarregados. E alguns instrumentos e ferramentas são indispensáveis para que nós possamos nos equilibrarmos. E essa ferramenta é a meditação, a oração, esse momento em que nos desligamos dos problemas, esquecemos do lá fora e silenciamos os nossos pensamentos, aquietamos os nossos corações e buscamos a Jesus, aos nossos guias, o auxílio, o equilíbrio, a paz. E é nesse momento que acontece algo tranquilo, bom, onde Jesus lava a nossa mente contaminada de aflições, perfuma as nossas feridas,
que tenhamos esse momento, que buscamos a Deus, a paz e a Jesus. Muita paz a todos nós. Chegou o momento de agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos pela grande oportunidade que tivemos nesta tarde de estarmos embaixo, sob esta casa, o SEAP, que nos acolheu, que nos orientou e que nos deu um rumo, direcionou a nossa caminhada. Então, agradecemos pelo estudo, mais uma vez, pelos passes e pela água fluidificada. E em nome de todos os trabalhadores amigos da nossa casa, em nome do nosso muito amado altivo Panfiro, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nos criou por amor e para o amor, e em nome desse amor é que pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião de passes da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Vamos lembrar mais uma vez da gente passar lá na livraria.